E as inscrições para o Enem 2022 começaram na terça-feira. Muitos estudantes ficam preocupados em como administrar o tempo corretamente na hora de estudar. Por isso, recebemos no estúdio o professor Luciano Aguiar Inhofe. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Bem-vindo. Então, tem muitas possibilidades aí, porque está só começando ainda período de inscrição, mas já é hora de se preparar, né, professor? Isso, porque mesmo a gente já tem as datas das provas, né? As provas vão ocorrer em novembro, no dia 13 de novembro, a primeira etapa, né? Com linguagem e humanas e mais a redação. E a segunda etapa no dia 20, com matemática e natureza, que é a biologia, química e física, né? Agora, qual é a diferença do Enem para o vestibular? Bom, o vestibular é uma prova, eu sempre brinco com os alunos dizendo que o vestibular é uma prova que serve para eliminar, né? Então, por exemplo, tu vai fazer um curso que tem lá 20 candidatos por vaga, tem que rodar 19 para passar um. Então, o vestibular ele é feito para reprovar mais do que aprovar. Então, ele tem pegadinhas, ele tem marca incorreta. O Enem não tem nada disso. O Enem jamais vai ter uma marca incorreta. O Enem não tem atualidades, né? Não aquela atualidade que aconteceu esse ano, porque as questões do Enem elas já são feitas num banco com muito mais tempo. O Enem ele é feito para te dar uma nota pelo teu conhecimento. É claro, Vanessa, que para dar uma nota pelo teu conhecimento, existem técnicas que a gente orienta os alunos a como fazer a melhor forma possível a prova, né? Porque o Enem ele trabalha com aquela ideia do TRI, Teoria da Resposta ao Item, que se ele teria que ter coerência para ter uma nota boa. Então não adianta ele acertar as 5 difíceis e errar as 5 fáceis, a nota vai lá para baixo. É melhor ele acertar as 5 fáceis e errar as 5 difíceis. Então tem toda uma técnica assim, né? Agora o Enem, embora seja então aí uma possibilidade de resumir o nosso conhecimento, muitas vezes dá aquele famoso branco, dá o nervosismo na hora da prova. Qual que é a dica básica para chegar lá preparado e manter a calma, fazer uma boa prova? Nós estamos agora em maio, né? Então temos ainda um tempo até chegar no Enem, né? Eu gosto muito de trabalhar com os alunos com provas passadas, né, para ele ir treinando as questões que já caíram, né? Então, eu acho que é muito bacana fazer provas passadas, então, e vendo ele errou, corrigindo esse erro e estudando em cima desse erro, né? Fazendo um mapa mental, fazendo um resumo, porque aqueles conteúdos talvez não caiam daquela forma, mas podem cair de uma outra forma. Então, ele, mais ou menos, ele vai se livrar, vamos dizer, desse branco, assim, desse susto, né? E aí, essa organização na prática, como que a gente pode dizer? São mais de 6 meses até a prova agora. O aluno que está aí acompanhando, o pai e a mãe, então assistindo Ver Mais, já vão dar aquela dica para esse estudante. Ele deve começar essa maratona de estudos agora revendo o conteúdo? Deve separar uma semana matemática ou não, todo dia estuda todas as disciplinas? Tem uma técnica que a gente pode ensinar? Assim, né? É difícil a gente fazer uma generalização, né? Porque cada pessoa tem um formato de aprender também. Absorve diferente as informações. Isso, então alguns são mais visuais, outros são mais auditivos. Então, tem aluno meu que diz que adora estudar falando alto, porque aí ele ouve o que está, outros adoram escrever, né? Então, vai muito de cada um. Agora, é importante o aluno lembrar que para ter uma nota boa no Enem, ele precisa ter uma redação muito boa. Porque a redação, ela te dá uma nota de 0 a 1000, né? Então, é muito boa. E a segunda nota que dá muito importância no Enem é a matemática. Porque, assim, um aluno acerta 40 questões de matemática, são 45. Se ele acerta 40 de matemática, a nota dele vai ser 900 e pouco. Se ele acerta 40 de linguagem, a nota dele vai ser 700. Então, a matemática, devido a como foi projetado o Enem, ela te dá muito mais pontos pelo mesmo número de acerto. É claro que a matemática, por exemplo, eu sou professor de biologia, né? Matemática é um trauma muito grande para mim, né? Como para muita gente. Então, tem que se dedicar um pouquinho mais nessas disciplinas, redação, matemática, né? Acho muito importante. Vale, por exemplo, colocar na rotina de atividades aí, fazer redação esporadicamente, entregar para o professor dar uma lidinha, já começar a ter um feedback? Com certeza. Eu indico para os alunos fazer mais de uma redação por semana. Porque redação é treino, né? Não tem como aprender a escrever, né, sem estar praticando, né? Então tem que ter a prática, tem que ir lá praticar toda semana, o professor dá uma olhada, melhor aqui, melhor ali. Tem umas técnicas também que são muito bacanas para as redações, né? Então tem todo
vamos dizer, um caminho a percorrer aí pela frente, né? Tá certo, professor. Obrigada pelas informações. Está só começando essa maratona de estudos, né? Ainda tem muito caminho pela frente até novembro, mas é bacana que as pessoas já começam a se preparar, pensar nessa famosa prova. É isso aí. Obrigado. Obrigada.